16, ó, 16 no versículo 23. E havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão. Ou seja, pegaram Paulo e Silas, deram uma surra nele, uma surra bem dada mesmo. E sabe o que fizeram com ele? Prenderam. Chegou lá na prisão. O que vocês acham que aconteceu com Paulo e Silas? Ficaram presos. Mas o que? Eles ficaram lá. Mas Deus, por que o Senhor fez? Eles ficaram assim? Eles começaram a cantar e as cadeias quebrou. Isso! Lá na prisão, Paulo e Silas tinham todo motivo de chegar lá na prisão e falar: Senhor, o Senhor me mandou para um lugar onde eu apanhei, fui preso, tá? E começaram a murmurar, não é? Porque foi Deus que tinha mandado eles para lá. Eles tinham todos os motivos para chegar naquela cidade e começar a murmurar. Por que, Deus? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu isso acontecer? Mas eles não fizeram isso não. Sabe o que eles fizeram? A Bíblia fala que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Orava e cantava louvores a Deus. E o que aconteceu? O que aconteceu com eles orando e cantando louvores a Deus? O anjo veio. E de repente, no versículo 26, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Vocês estão vendo aí o que faz a nossa oração, a nossa gratidão a Deus? Por maior que seja a nossa luta, por maior que seja a nossa dificuldade, nós temos que ter um coração grato. Sabe por quê? É o que eu sempre falo: Deus está no controle de tudo. Ainda que as coisas fujam do nosso controle, elas permanecem no controle de Deus. Ainda que elas fujam do nosso controle, elas estão no controle de Deus. Então não há por que murmurar. Paulo e Silas, eles poderiam estar lá quietinhos, chorando: Senhor, o Senhor não podia ter permitido isso. Mas não. Eles louvavam, eles cantavam, eles oravam. E Deus fez um milagre acontecer. E assim também acontece com a nossa vida. Acontece com a vida de cada criança. Às vezes tem uma dificuldadezinha no lar, vai sair de casa batendo porta, xingando. Vai fazer isso? Vai fazer? De jeito nenhum. A coisa já está difícil. A coisa já está difícil dentro do lar. Você vai sair batendo porta, chutando tudo que vem pela frente, xingando, falando coisa. Não. Vai orar. Pede a Deus. Pede a Deus, porque Deus vai fazer um milagre acontecer na casa de vocês. Deus vai fazer um milagre acontecer na vida de vocês. Deus vai fazer a situação do lar de vocês mudar. Quando nós nos dispomos a orar, a Bíblia fala que quando nós oramos, Deus está nos ouvindo. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Então, quando a coisa está difícil, eu não vou sair murmurando: Henrique ficou comigo, também não quero saber de fogo, não quero saber de nada, filho, sai xingando. É isso que tem que fazer? Não. Às vezes, quando o Henrique cobra, é pro bem de vocês. É igual o pai e a mãe que às vezes cobram: meu filho, não faz isso, meu filho, sai daí, meu filho, não faz isso, não faz assim. Então, quando a coisa está difícil, quando nós sentimos que a coisa está difícil, nós temos que orar, nós temos que cantar. E saibam que as coisas permanecem ainda no controle de Deus. As coisas não fugiram do controle de Deus. Às vezes o time aqui perdeu. Poxa, nós tínhamos tudo para ganhar, mas perdemos. Mas por quê? Porque Deus permitiu isso. Porque tudo está no projeto de Deus. Tudo está no plano de Deus. Tudo está na vontade de Deus. Nada de murmurar, nada de reclamar. Nós temos que orar. Orar sim. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Tudo isso aqui é para o Senhor, é para a glória do Senhor. Então, coloca tudo nas mãos de Deus. E a palavra nos fala que Paulo e Silas cantaram ali, a porta do cárcere se abriu e tinha um carcereiro vigiando Paulo e Silas. Quando ele viu que as portas do cárcere